começar mais uma viagem pelos 5 continentes, como sempre, à boleia do Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bom dia. Bom dia. A nossa primeira paragem esta semana, e como sempre, é a guerra na Ucrânia, mas hoje passamos também pelo Mali. O que é que o Mali tem a ver com a invasão russa da Ucrânia e qual é que é o papel do grupo Wagner nisto tudo? Bem, o grupo Wagner realmente tem andado aí muito na berra, muito por causa da questão de Bakhmut, que tem sido realmente a prioridade deles na guerra, na invasão da Ucrânia, mas a verdade é que convém não esquecer que o grupo Wagner está muito ativo e até, no fundo, estava sobretudo ativo fora da Rússia. Era um dos instrumentos, digamos, paralelos do Estado russo. Já se desconfiava há muito tempo que era assim, embora a versão oficial era que não tinha nada a ver com a Rússia. O próprio senhor Prigozhin dizia que não existia o grupo Wagner, ou que se existisse ele não era o dono. Portanto, pelo menos isso foi ficando mais esclarecido, mas realmente a Rússia está presente, por exemplo, no Mali, também no Sudão, já agora, está muito ligado àquelas forças de apoio rápido que estão, no fundo, em guerra com as forças regulares, com o exército convencional do Sudão. Há várias semanas, portanto, gerando ali aquilo que se teme que seja uma guerra civil mais prolongada, portanto, está muito associada a regimes autoritários, a regimes militares, e também à extração de recursos, a uma série de abusos, de violações de direitos humanos, a suspeita que no caso do Mali, mas também noutros países africanos, mas concretamente no caso do Mali, o seu chefe, que aliás foi agora sancionado pelos Estados Unidos, o Ivan Maslov, o responsável da Wagner lá, estará a procurar, no fundo, utilizar o Mali para, através do Mali, comprar armamento e munições que depois é reexportada, no fundo, para a Rússia no fundo, como uma forma de lidar com aquelas queixas recorrentes que temos assistido o Sr. Prigozhin de que não tem munições suficientes, não tem equipamento suficiente, que não tem apoio logístico suficiente do Ministério da Defesa russo. Agora, aquilo que isto tudo também nos mostra é realmente estarmos nesta situação extraordinária de haver uma espécie de guerra paralela, uma guerra dentro da guerra. Portanto, temos a invasão russa e depois temos a guerra do Grupo Wagner. O Grupo Wagner declara vitória e dizem que eles é que tomaram Bakhmut, aparentemente sozinhos, depois decidem retirar-se passado uns dias e, portanto, é isso também que agora o Sr. Prigozhin está a anunciar. O grupo queixa-se que não recebe armamento nem munições do Ministério da Defesa, aparentemente está a usar as suas redes em África para comprar o seu próprio armamento, as suas próprias munições. Portanto, isto é, no fundo, uma espécie de regresso ao passado, regresso à guerra dos condottieri, portanto, dos senhores da guerra, dos empresários da guerra, com companhias de mercenários no século XV em Itália, ou na Guerra dos 30 anos na Europa, por exemplo, aquele famoso general também mercenário, o Wallenstein, que tinha no fundo as suas próprias companhias, os seus próprios regimentos. Já agora, nos dois casos, a experiência não foi inteiramente positiva. No caso de Wallenstein, ele acabou por ser assassinado pelo próprio imperador austríaco, que temeu que ele quisesse tomar o poder e, portanto, eu acho que é possível que se venha a colocar, enfim, na relação entre o Sr. Putin e o Sr. Prigozhin, e no caso da Itália do Renascimento, por exemplo, o próprio Maquiavel tem nos seus escritos grandes críticas à questão da utilização dos mercenários, precisamente por causa destes problemas, que é, no fundo, eles combatem supostamente ao serviço de um Estado, mas na verdade fazem a sua própria guerra, muitas vezes decidem quando é que querem atacar, quando é que querem retirar, e portanto não são forças nada fiáveis. Agora, aqui o grande problema que existia nessa altura na Itália do século XV, depois no Império Habsburgo no século XVII e aparentemente na Rússia de Putin, é que esses Estados não conseguiam, por meios próprios, mobilizar suficientes soldados para combater, para vencer as guerras em que se metiam. E, portanto, do meu ponto de vista, isso também que explica aqui esta margem de manobra para o grupo Wagner, mesmo até em termos das declarações de Prigozhin, é que, apesar de todos os problemas que isso pode criar, ele é útil e é mesmo indispensável a Putin, porque consegue ir buscar tropas a sítios onde mais ninguém consegue, por exemplo, às cadeias, consegue mobilizar soldados numa altura em que claramente a Rússia está desesperada por soldados, tem sofrido imensas baixas. O próprio Prigozhin reconheceu, aliás,
aquilo que os americanos também já tinham dito aqui há uns meses, que só em Bakhmut os russos terão tido 20.000 mortos, além dos feridos, não é? E, portanto, isso dá aqui uma enorme importância a um grupo como o Grupo Wagner. Seguimos com a carta aberta ao Kremlin, assinada por vários cientistas russos que têm estado a trabalhar no desenvolvimento de mísseis hipersónicos. É uma carta onde estes cientistas denunciam a detenção de 3 colegas e várias pressões. O que é que esta posição pode significar para o desenvolvimento científico de que a Rússia precisa tanto nesta fase? Bem, eu acho que essa é mesmo a questão essencial e é a questão que esses cientistas levantam. No fundo, isto é o regresso às piores práticas do tempo da União Soviética e até dos piores períodos da história da União Soviética. No fundo, este período stalinista do Estado totalitário, em que, como o líder não se podia enganar, como os chefes, por exemplo, militares, nunca se podiam enganar, obviamente alguém tinha de pagar pelos erros e a forma de se justificar os erros publicamente era eles aparecerem sempre como atos de sabotagem, atos criminosos, e, portanto, aparentemente a União Soviética no tempo do Stalin estava completamente invadida por espiões ocidentais, até os próprios líderes bolcheviques da Revolução de 1917 que podiam fazer sombra ao Stalin acabaram todos a confessar que eram espiões, afinal eram espiões ocidentais. E, portanto, parece que estamos a voltar a esse tipo de mentalidade, a esse tipo de prática. Agora, o que aqui isto tem de significativo é, por um lado, o ponto que levantavas, que é terrível do ponto de vista, digamos, do estímulo à criatividade, à inovação que implica risco, inclusive o risco de errar, não é? Uma das bases da ciência é tentativa e erro. Ora, se não se pode errar, isso vai ser um enorme impedimento à inovação, à criatividade, portanto, será uma péssima notícia para no fundo, o futuro da ciência e da tecnologia, inclusive das tecnologias militares, que têm cada vez mais peso, não é? Os sistemas de armamento são cada vez mais avançados tecnologicamente, têm cada vez mais estas componentes, portanto, isso será uma enorme fragilidade. Depois, o segundo aspecto é que acho que isto valida, no fundo, ou dá bastante credibilidade àquelas declarações da Ucrânia e de países ocidentais que, de facto, os mísseis Kinzhal afinal, eram bastante mais vulneráveis do que era suposto e que teriam aqui problemas sérios em termos da sua capacidade de não serem detectados ou de evadirem os sistemas antiaéreos. Portanto, no fundo, aquelas declarações da Ucrânia de que tinha abatido todos ou quase todos os Kinzhal, se calhar não são assim tão disparatadas. Eu, na altura, disse que tínhamos de ter aqui alguma reserva sobre se isso seria realmente assim, mas uma medida deste tipo acho que valida as dúvidas sobre a eficácia do sistema. Parece-me evidente que é uma forma desesperada, mais uma vez, do regime de Putin tentar, no fundo, passar as culpas, porque há problemas realmente neste sistema de armamento. Seguimos para a América do Norte, com paragem nos Estados Unidos. DeSantis quer muito concorrer às eleições americanas, mas o lançamento da candidatura não está fácil, Bruno. Sim, acho que foi, digamos, um epic fail, acho que é aquela expressão popular nos Estados Unidos. Portanto, acho que foram 20 minutos, digamos, dolorosos de pessoas a não conseguirem entrar, aceder a este sistema de vídeo do Twitter. Os conseguiu entrar, ouviam barulhos esquisitos, ouviam sons, outras pessoas a falar. Portanto, conseguiu-se ouvir tudo e mais alguma coisa, menos a própria declaração do Ron DeSantis. E, portanto, acho que foi péssimo para o Twitter e para o Elon Musk. Que fez disto, digamos, aqui uma grande manobra também de publicidade e de afirmação de influência política, e acho que também foi péssimo para o Ron DeSantis, que precisava realmente de um bom arranque para a sua campanha. Ele está com uma grande desvantagem em relação a Donald Trump nas sondagens para as primárias, anda entre os 20 e os 30 pontos percentuais de diferença para Trump, portanto isto era a última coisa que Ron DeSantis precisava, até porque, no fundo, a sua marca política passa muito por dizer, em termos de ideias, em termos de ideologia, de combate à esquerda, de combate à questão do woke, portanto, estas guerras culturais, etc. Eu estou na mesma linha de Trump, mas sou muito mais competente, sou mais sério, não me meto em confusões, não tenho problemas com estrelas pornográficas, portanto, sou, digamos, aqui um par de mãos mais seguro. Ora, se começa com um flop destes e com uma demonstração de incompetência em termos, digamos, de comunicação política, isso realmente é bastante mau para a marca, para a imagem de Ron DeSantis e obviamente foi logo aproveitado por Donald Trump. Em termos mais substantivos, acho que tudo isto nos deve
recordar realmente como a política americana está imprevisível, está complicada e como isso cria realmente problemas muito sérios em termos de política internacional, política global. Os Estados Unidos continuam a ser a maior potência a nível global, em termos económicos, em termos militares, e são um aliado especialmente importante no contexto da invasão russa da Ucrânia e, portanto, esta imprevisibilidade das eleições americanas é muito preocupante e é uma grande fonte de preocupação, nomeadamente para os países europeus. Próxima paragem, Turquia. Prognósticos para as eleições deste domingo. Bem, eu penso que claro que Erdogan parte com vantagem, não só ganhou a primeira volta, com 49,5%, portanto esteve quase à beira de conseguir ganhar logo à primeira volta, precisava ter 50% mais um, vá. Além disso, o terceiro classificado, portanto o candidato que ficou em terceiro lugar com 5% dos votos, o Sr. Ogan, que é de um partido de extrema-direita nacionalista, que já suspeitava que estaria a partida mais próximo de Erdogan, veio agora declarar o seu apoio e apelar ao voto dos seus votantes em Erdogan. Portanto, se somarmos esses votos, se todos esses votos, no fundo, seguirem a indicação que foi dada, ou até só metade seguirem a indicação que foi dada, a vitória de Erdogan estará garantida. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui realmente uma expectativa muito forte que Erdogan realmente consiga manter-se na liderança da Turquia, o que é extraordinário, tendo em conta que já está lá há 20 anos, que a Turquia tem enfrentado uma crise económica já há vários anos extremamente séria, com inflação galopante, que já chegou aos 80%, que anda nos 40 e tal por cento, enfim, com todos os problemas que houve também na resposta ao terrível e trágico tremor de terra há poucos meses atrás. Portanto, Erdogan consegue realmente mostrar que é o grande sobrevivente da política turca, a grande figura na política turca, basicamente desde o tempo de Atatürk, do fundador da República. Mas teremos de ver, a oposição está, na verdade, também a fazer uma viragem à direita, uma viragem nacionalista. Neste momento, o grande slogan do líder da oposição, desta coligação da oposição, é: vamos expulsar todos os imigrantes, nomeadamente os milhões de imigrantes sírios que estão na Turquia. Isto significa que, havendo vitória de um lado ou do outro, provavelmente as tensões com a Europa vão continuar, as tensões com os países ocidentais vão continuar. Erdogan, nos últimos dias, voltou a fazer uma declaração da sua intenção de manter boas relações de proximidade com a Rússia, apesar de ser um país da NATO. Temos estas declarações do líder da oposição, portanto acho que temos aqui material explosivo a vários níveis para que as tensões que têm sido tradicionais nos últimos anos entre um país que formalmente é parte da NATO, mas é um aliado altamente problemático, mas geoestrategicamente muito importante, como a Turquia, realmente continuem nos próximos anos. Vamos voltar à América, mas agora à do Sul, porque a comandante do Comando Sul dos Estados Unidos disse à BBC Brasil que não houve militares brasileiros a procurarem apoio dos Estados Unidos para um golpe. Qual é que é a importância desta informação? Bem, é bastante importante. É bastante importante a dois níveis, na dimensão quer dos Estados Unidos, quer do Brasil. Começando pelo Brasil, realmente a questão da extrema militarização levada a cabo por Bolsonaro, não era simplesmente ele ser um antigo militar, tinha um vice-presidente que era um general, o seu companheiro, digamos, de etiqueta eleitoral, o novo candidato a vice-presidente, era também general, o general Braga Neto. Ele nomeou mais de 7.000 oficiais, muitos deles no ativo, para todo o tipo de funções de chefia no Estado, além de ter uma quantidade de ministros, e, portanto, isso criou realmente aqui um problema. É muito importante sublinhar que houve uma grande resistência dos comandos militares, dos oficiais generais, à tentativa constante de Bolsonaro de ter como contrapartida disso uma politização dos militares e, no fundo, aqui uma espécie de apoio dos militares à manutenção de Bolsonaro no poder, custasse o que custasse, e inclusive, eventualmente, pondo em questão o próprio resultado das eleições ou a transição pacífica depois do resultado ter sido homologado. Isso levou, aliás, a uma crise em que o Ministro da Defesa, o Azevedo e Silva, e todos os comandos militares do Exército, da Força Aérea, da Marinha se demitiram, precisamente porque queriam preservar esse caráter apolítico das Forças Armadas, mas com as novas FIAs havia esta dúvida, o que é que prevaleceria. Felizmente prevaleceu, apesar de tudo, e na maior parte dos militares
e nomeadamente dos chefes dos três ramos, prevaleceu a questão da legalidade e do legalismo, mas houve alguns casos, e tem havido aliás prisões, por exemplo, do coronel Mauro Cid, que foi, digamos, era assessor militar do presidente Bolsonaro, porque aparentemente alguns deles terão tido conversas nesse sentido de haver aqui um golpe, ou pelo menos dos militares, no fundo, não reagirem à tentativa de poder pela força ou de impedir a transição pacífica do poder. E, portanto, nesse contexto, colocava-se muito a questão de o que é que fariam os Estados Unidos. Nós sabemos que em 1964, quando realmente houve um golpe que deu origem a uma ditadura militar no Brasil de décadas, que só terminou nos anos 80, sabemos que houve um apoio dos Estados Unidos, um apoio discreto, mas um apoio real dos Estados Unidos, portanto, e nomeadamente através deste Comando Sul, portanto, esta general que comanda o chamado Southcom, portanto, o Comando Sul das Forças Armadas Americanas. As Forças Armadas Americanas são enormes, não é? Têm 1.300.000 soldados e, portanto, têm sistemas de comando integrados, os chamados comandos combatentes, que são multidomínio e multiramos, mas não é um comando único, como é no caso de Portugal, mas são comandos regionais, porque também essas forças estão espalhadas por todo o mundo e, portanto, tem um comando, por exemplo, para a Europa, como tem um comando para o Médio Oriente, o chamado CENTCOM, como tem o chamado Comando Sul, no fundo é o comando para a zona a sul dos Estados Unidos, ou seja, toda a América Latina. Historicamente, nomeadamente nos anos 60, 70, esse comando muitas vezes esteve ligado ao apoio, ao estímulo até a golpes militares no Brasil, no Chile, e portanto é no fundo importante ficar muito claro que não foi assim. Nós sabemos que, pelo contrário, o Ministro da Defesa americano, por exemplo, Lloyd Austin, foi ao Brasil, deixou muito claro que não haveria qualquer tipo de apoio dos Estados Unidos para impedir Lula de tomar posse, apesar de, como também sabemos, o Lula não ser, digamos, o maior amigo dos Estados Unidos, ou o maior fã dos Estados Unidos, ou da política externa americana, mas aí, infelizmente, do ponto de vista dos Estados Unidos, pelo menos na atualidade, prevalece esta questão, que é o que tem de ser os resultados das eleições a ser respeitados, gostemos mais ou menos dos líderes que são eleitos como resultado disso. Ainda temos tempo para uma escala rápida em África. Vais dar-nos primeiro as boas ou as más notícias que chegam da Nigéria? Bem, há realmente boas e más notícias. Boas notícias, a Nigéria vai ter uma refinaria, uma grande refinaria, ainda por cima de um grupo nigeriano, do grupo Dangote, vai conseguir ultrapassar esta coisa paradoxal que é a Nigéria é o maior exportador de petróleo da África e, no entanto, não produzia produtos petrolíferos. Basicamente, os produtos refinados, 95% dos produtos refinados que depois eram usados na própria Nigéria tinham de ser importados. E isto, de facto, é recorrente em África. Países extremamente ricos em recursos que, no entanto, beneficiam muito menos desses recursos do que aquilo que deviam, porque depois grande parte, digamos, do processamento desses recursos é feito fora da África e, em muitos casos, inclusive, os países africanos depois têm de importar e pagar mais-valias por esses produtos já devidamente processados e trabalhados. Portanto, essa é uma ótima notícia. A má notícia é que vamos ter na próxima semana a posse do novo presidente eleito da Nigéria. Isso em si mesmo não é uma má notícia, mas, entretanto, a BBC realmente encontrou indícios muito fortes no fundo, basicamente somou os resultados de cada circunscrição eleitoral num dos principais estados, no estado onde fica Lagos, e que é tipicamente uma zona onde a oposição é muito forte. O Partido Trabalhista do principal candidato à oposição é mais forte, e realmente os resultados da BBC dão o Peter Obi, portanto o candidato trabalhista, a vencer àquele que será o novo, a vencer face àquele que será o novo presidente. Os resultados oficiais dão exatamente o resultado oposto, e portanto isso é uma péssima notícia que confirma, no fundo, as críticas, as denúncias, os protestos da oposição, mas infelizmente não há nenhuma razão para acreditar que, enfim, o sistema judicial nigeriano vá agora alterar os resultados. Portanto, vamos ter aqui um presidente eleito que, com uma legitimidade um pouco afetada, e isso é péssimo, não é? Portanto, é muito importante que se respeite a vontade das populações, seja na Europa, seja em África, seja em qualquer sítio. É isso que é a base da democracia em qualquer continente. Obrigado, Bruno. Temos nova viagem pelos 5 continentes marcada para a próxima semana. Bom fim de semana. Obrigado.